Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, dia 28 de abril de 2020, vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta terça-feira, mostrando já aqui para vocês o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário do Ibovespa. Essa linha amarela vocês já conhecem, é a linha de tendência de alta que já estava marcada. A novidade para quem está acompanhando os meus vídeos é essa linha lilás aqui que eu marquei. Rodrigo, essa linha não estava aí e eu vou comentar aqui agora. Lembra que ontem, quem está acompanhando os vídeos, eu falei, olha, pelo que a gente está vendo aí, nada impede, comentei, expliquei sobre pullback. Pode ser um pullback, um retorno a essa linha de tendência de alta aqui. Vamos acompanhar os próximos pregões, a gente não deixar se levar para euforia. Eu estou falando aqui do Ibovespa, né, o principal índice da Bolsa Brasileira, e aí depende da posição de cada um em determinada ação, tá? Então vamos lá. Falando de Ibovespa, por que eu tracei essa linha lilás aí? Vou colocar no gráfico de 15 minutos para te explicar. E aí você vai ver o seguinte, olhando para o passado, a partir do dia 14 de abril até o dia 23 de abril, o Ibovespa ele trabalhava nessa faixa aqui. Vou falar aqui como se fosse movimento e harmonia. Ele estava segurando aqui acima dos 77.600, 77.500, tá? E aí chegou no dia 24, declaração, pronunciamento do Moro, saindo do governo, mercado caiu forte, né? Chegou a cair quase 10%, 9,5%. E a gente pode interpretar isso daqui, parece, por tudo indica, que foi um ruído, foi um susto do mercado. E aí o mercado volta para a normalidade. Rodrigo, o que você está chamando de normalidade? Por enquanto, eu chamo de normalidade, vamos dizer assim, tudo que está dentro dessa faixa que não acontece, eu não entendo ainda como uma novidade, tá? É isso aqui, essa faixa que eu acabei de marcar, esse retângulo, que fica aqui entre 77.500 e 81.700, tá ok? Então é isso que eu estou vendo aqui. Vamos aguardar, vamos ter calma. E aí depende da posição de cada um, o que você está posicionado. Mas em relação ao Ibovespa, é isso que a gente está vendo. Eu já passei em alguns papéis, olhando alguns ativos, algumas ações, e a sensação que eu tenho é que tem muito ativo que, vou dizer assim, ele está lateralizado. Não vejo nenhum movimento, tudo bem, subiu. Essa questão de subir 3%, 4%, isso é relativo, né? Ontem eu comentei também sobre isso. Vamos lá, vamos voltar aqui para o gráfico diário do Ibovespa. E aí, sempre é bom lembrar. Qual o objetivo aqui? O objetivo aqui é educacional, passar informação para você, dados, né? Eu trato os dados para o meu uso, né? Para o meu trabalho, meu dia a dia de pesquisa, e estou compartilhando com você. Não se trata de recomendação de compra e venda. E aí, hoje eu encontrei aquelas coincidências assim, pesquisando não, eu estava vendo no Instagram, dando uma passada mais cedo, e aí vi essa frase aqui, achei muito legal e estou colocando que essa é a minha ideia, né? Meu trabalho não é falar às pessoas o que fazer. O objetivo aqui não é esse, mas sim me dedicar a ajudá-las a melhorar. Esse é o objetivo. Eu que tenho estudado bastante, já estudo bastante o mercado já há um tempo, estou compartilhando aqui o que eu vi, o que eu já vivi, estou compartilhando com você, tá ok? Então, invista em conhecimento. E quero convidar você também a participar do meu canal lá no Telegram, tá aqui o endereço t.me/VeraTrade. Uma informação, sempre estou tentando trazer algo novo para vocês, eu estou fazendo um trabalho, queria mostrar para vocês o volume médio diário em milhões de reais, tá? Negociado em 2019. E aí estou comparando alguns ativos aqui com vocês. Vocês veem o seguinte, ó, o contrato de boi gordo negocia, em média, por dia, 43 milhões de reais. O contrato de milho negocia 39 milhões de reais. Contrato futuro aqui de milho. O mini contrato de dólar futuro, né? Muita gente já deve ter escutado aí. Quem está começando no mercado, quem já está no mercado já há um tempo, já ouviu falar de dólar futuro, índice futuro. Quem está começando já deve ter escutado o boato. O pessoal fala muito, se interessa muito por esse mercado aqui. Eu estou fazendo um trabalho voltado para esse mercado. Esse mercado de dólar futuro negocia 53 bilhões de reais, tá? Imagina isso, tá? E o índice futuro negocia 131 bilhões de reais por dia, tá? Nesse mercado. Observe a liquidez desse mercado. O Ibovespa, em 2019, negociou em média 12 bilhões. E o índice futuro, o mini contrato, negociou 131 bilhões por dia. A Magazine Luiza aqui, ó, ação muito comentada, 317 milhões. A Vale, 1 bilhão de reais por dia.
Itube, 724 milhões de reais. Via Varejo, 198 milhões de reais. Petri 4, 1 bilhão e 400. Rodrigo, por que você está mostrando isso? Porque eu comentei um dia desses, quem está acompanhando os vídeos, falei sobre liquidez. E aí você percebe, vamos dizer assim, aqui você já tem uma ideia disso. Olha a Petrobras com um volume médio diário de 1 bilhão, né? O Ibovespa, praticamente aqui mais de 10% do volume negociado do Ibovespa. E é isso que eu estou compartilhando com você. Tá ok? Vamos seguir aqui, agora vamos ver o resumo do Ibovespa nesta terça-feira. O índice fechou com alta aí de 3,93%. Olha a oscilação máxima que a gente vem acompanhando, eu venho comentando bastante a importância de ver a oscilação, 3.184 pontos, volume de 21 bilhões acima da média. Durante o dia chegou a registrar alta de 4,08%, né? Fechou a 3,93, fechou quase aí na máxima. Fechamento de 81.312 com a máxima 81.427. Nem deu susto hoje, abriu em 78.243 e foi a mínima do dia. Variação no mês positiva, 11,36%, no ano queda de 29%. Aqui a variação por setor, você vê destaque aí, né? Eu comentei também ontem, bancos. Os bancos estão ajudando, né? Subiram bem hoje. A gente depois vai olhar o gráfico de alguns bancos. Também quero mostrar outros gráficos para vocês que eu não tenho apresentado aqui. Não faz parte da rotina. Então vou incluir outros gráficos, algumas novidades aí para enriquecer este vídeo. Olha os últimos 5 candles aqui. Os últimos 5 candles. Temos 2 barras longas aqui. Agora o índice rompeu a máxima aqui, a máxima registrada no dia 24 de abril, que foi a abertura, né? Ele rompe, mas olha lá, esbarrando aqui, chega nos 81 mil. A gente vai ver isso aí depois. Já olhou o gráfico do Ibovespa, a gente não precisa olhar mais. A gente vê a carteira do Ibovespa, 53% das ações com desempenho melhor do que o Ibovespa, 60 ações em alta, 13 ações em queda. Vamos descer aqui para ir mais rápido, vamos lá. Aqui estou mostrando os destaques do dia. Via Varejo, alta de 19% a Via Varejo. A Via Varejo nessa semana registra alta de 41%. Olha, empresas que eram negativas, olha que interessante agora, né? Hoje, CVC alta de 14%, Azul alta de 13%, Smiles alta de 12%, Banco do Brasil, olha os bancos aí, ó, 13%. Destaque negativo do dia, Suzano, setor que a gente comenta, né, que está relacionado, exportadora, relacionado ao dólar, o dólar que fechou com queda, o dólar futuro hoje fechou com queda de 2,62%. Depois a gente tem aqui IRB ainda, Pão de Açúcar, Rumo e Bradespar. Na semana, destaque positivo com Via Varejo, alta de 41%, Marfrig alta de 20%, Banco do Brasil 19%, Banco Pactual alta de 18%. Olha os bancos aí, ó, isso ajudando o Ibovespa a subir, certo? Os destaques negativos na semana, Ipera, Rumo, Embraer, que teve desfeito, né? A Boeing desistiu do acordo, Suzano, 1,23% e Carrefour, 0,25%. Das ações aqui do lado esquerdo, das 20 ações com maior participação no Ibovespa, a gente vê aqui, mostra aqui para vocês aqui no eixo horizontal, tá? A gente vê a variação no mês, no eixo vertical a variação no ano. Aqui, rapidamente, para não perder muito tempo, comento muito sobre isso nos outros vídeos, já falei, né? Essas são as ações que estão com desempenho melhor do que Ibovespa, tanto em 2020 como no mês. Destaque aí, ó, para Magazine Luiza, dessas ações que têm maior peso no Ibovespa, Magazine Luiza e WEG, né? É um destaque aí positivo. As duas ações com desempenho positivo no ano e no mês. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos seguir aqui, mostrando para vocês aqui aquela oscilação máxima, aquele gráfico já conhecido, 2 dias, e aí parece, por isso que eu falei, opa, foi um ruído, né, que aconteceu no dia 24, o mercado já se acomodou de novo. Bom sinal, eu espero, né, que isso aconteça. Isso não quer dizer que, não, a gente vai ter oscilação de 3 mil pontos, 2 mil pontos, 3 mil pontos, então o mercado só vai subir. Não estou falando isso. O que eu estou falando é uma acomodação. São movimentos normais do mercado. Particularmente, né, eu não gosto, igual eu vi hoje em alguns papéis, abrindo com forte alta de 7%, 8%, eu não gosto disso.
Ah, você não gosta porque não está posicionado. Claro, quando você está posicionado, você gosta. Mas mesmo estando posicionado, se eu estou posicionado em um papel que sobe 7, 8%, me deixa desconfortável. Eu acho que o legal é quando o mercado começa a ter aquele movimento tipo reloginho, nada brusco, vai andando, entendeu? Numa boa, sem movimentação forte. Igual a gente viu, se a gente resgatar dados aí de 2019, onde a bolsa subiu, 2018, a gente tem períodos aí que não tem essas oscilações fortes assim, esses picos. Então, mais um comentário aí que eu faço com vocês. Aqui eu estou mostrando para a gente ver, né? Esse período aqui já é a variação diária do Ibovespa. Você vê que o Ibovespa aqui durante um bom tempo aqui eu estou trabalhando com variação, né? Trabalhando aqui numa determinada variação, né? 2,5, menos 2,5% de queda, a 2%, 2,5% de alta. E aí tem a crise aí do Covid aqui forte, ó, as oscilações assustando o mercado, sacudindo. Quando você está na direção certa, na direção do mercado, isso é ótimo. Quando você não está, gera um desconforto danado. E a gente continua vendo, mas parece que o mercado, como a gente vê, se acalmando. Por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Para a gente ver o seguinte: se você pega uma ação que acompanha o Ibovespa, tá? Você tem que se preparar aí, pode acontecer em um dia você ter uma perda de 2,5%, 2%. É isso que eu estou mostrando para vocês, tá? E por último aqui, eu queria mostrar, antes de olhar os gráficos, esse gráfico que eu separei para falar um pouco sobre risco. Hoje a gente participa de grupo, né? Tem grupo no WhatsApp aí, os amigos, e aí o pessoal comentando, falando muito de via varejo e tal. E eu sempre falo também, não tem almoço graxa e tal. E quem acompanha os meus vídeos sabe que eu não gosto de subjetividade, então vou mostrar para vocês aqui uma informação. O que eu fiz aqui? Eu calculei a variação média semanal. Tem uma base de dados, tenho a variação por semana dessas ações que estão aqui. Selecionei algumas ações. Algumas são ações que têm maior peso no Ibovespa e outras são muito comentadas, como a Via Varejo, o IRB, tá? Cogni 3. E aí peguei a variação média, a variação semanal em cada semana, claro, né? A variação em cada semana dessas ações em 70 semanas, tá? Em 70 semanas, encontrei a média. E aí eu tenho aqui esse eixo Y aqui, o eixo vertical, que mostra a variação média semanal dessas ações. É claro que uma ação que estava em queda, que está vindo de queda, ela vai apresentar uma variação média semanal negativa. A Via Varejo vem um processo aí de alta, lá desde 2019, apesar da queda que teve na crise da Covid, mas ela vinha performando bem, se recuperando bem aí em 2019, no final de 2019. Então, por isso que ela apresenta uma variação média semanal aqui positiva, tá? Positiva. E no eixo horizontal eu apresento o desvio padrão, que é o risco. O desvio padrão, o que é? Resumindo, sem complicar, porque a ideia aqui não é complicar, né? Não é, vamos complicar para vender facilidade. A ideia não é essa. Então a ideia aqui é o desvio padrão é quanto que, vamos dizer assim, daquela amostra que você tem, foge da média, tá? Seria um extremo, um exemplo. Eu tenho aqui a média, tá? Fazer um desenho aqui rapidamente, aqui, ó. Eu tenho uma média aqui é minha média. O desvio padrão é quanto que dessa minha amostra sai da média. Então, eu tenho um desvio padrão aqui de X, tá? Eu tenho um outro conjunto de dados onde o desvio padrão está mais para fora. E aí, vamos dizer assim, isso quer dizer o quê? Que existe, vamos dizer assim, uma grande diferença nesses valores que eu tenho desse meu conjunto de dados. Tá? Esse é o desvio padrão. Resumindo, a ideia é essa. Então, quando eu pego um ativo que ele tem um desvio padrão alto, eu estou aumentando o que? A minha incerteza. Incerteza é risco. Tá? E aí a gente vê, olha só que interessante. Aí eu calculei, tá? Eu não criei um modelo. Desvio padrão tem como calcular desvio padrão e média a gente sabe, né? Não tem mistério. Então a gente vê o seguinte: vamos entender aqui o desvio padrão como risco e a variação média semanal aqui. Então a gente vê o seguinte, olha só que interessante, Via Varejo, a lei do não existe almoço grátis. Ela tem um risco, olha o risco dela, um papel que subiu 40% nessa semana, mas o risco dela comparado com o risco do Ibovespa, que a gente pode chamar de risco de mercado, tá? É muito, olha a diferença, o Ibovespa com risco aqui em torno de 4,25%, tá?
enquanto a Via Varejo é 12,5%. A diferença que tem. E aí a gente vê outros ativos aqui. Olha só a Ambev, um papel que eu escuto às vezes, e é claro, né? Pô, o papel não anda muito, papel devagar. Olha só onde está o risco dele, bem próximo dela, bem próximo aqui do risco do mercado. Ó, a Vale também aqui. Ó, a Itube. Ó, a Petrobras, né? Olha a B3, agora, olha a Gol, 14%. Ó, a IRB, um pouco abaixo aqui, vamos dizer, vamos botar aqui 11,7%. Entendeu? Isso que eu queria mostrar para vocês, achei legal. Foi vendo comentários em grupo no grupo do WhatsApp, no grupo que eu participo, eu falei, pô, vou fazer um estudo só para fazer esse cálculo para a gente poder ver isso, né? É interessante, não existe. Ah, eu quero ter um retorno alto. Pô, mas o meu amigo ganhou 40% nessa semana com Via Varejo, que sensacional. É, mas mesmo sem considerar essa semana, você vai ver que o risco, porque eu calculei esse risco aqui com os dados semanais, o risco de Via Varejo é alto. E seu amigo ele ganhou 40% porque ele assumiu um risco alto. Agora, depois que o resultado está preso no poste, é ótimo, né? Ele já sabe que ganhou, mas ele correu um risco alto. Ok, pessoal? Vamos dar uma passada nos gráficos aqui rapidamente para terminar. O Jefferson Camargo, obrigado aí, Jefferson, pela participação aqui no canal. Isso é muito legal, não só a sua, de outras pessoas que têm participado, registrado, opinião, falado o que tem achado aqui do trabalho. Muito obrigado, esse feedback é muito importante. Afinal, não faz sentido nenhum publicar vídeo se não tem pessoas assistindo, não é verdade? Então vamos lá, IRB3. Estou mostrando já o gráfico aqui de IRB3, cheio de marcação. E a gente vê aí, ó, a IRB chegou a trabalhar acima de R$12, recuou, hoje fechou com queda aí, ó, de 4,86%, apesar dessa alta do mercado. Lembrando que o Ibovespa hoje fechou com alta de 3,93% e o S&P 500 fechou com queda de 0,52%. Então a gente vê aqui, agora a IRB, a atenção aqui é nesse fundo aqui na faixa de 8,46%. Que ela respeite esse fundo aqui, senão a situação fica um pouco feia, né? Se ela vier abaixo de 8,46. Se ela vier abaixo de 8,46, Rodrigo, vai a 6,40? Não sei, né? Mas fica ruim. Papel que tem notícia, tudo isso, e aí eu vou voltar nesse estudo aqui. Olha onde está a IRB aqui, ó. É claro que ela pode dar, de repente, uma alavancada. Inclusive, quem comprou esse papel aqui no fundo, por aqui nessa faixa de preço, é um dos papéis que teve melhor retorno. Olha só, quem comprou por aqui, nesse dia aqui, vamos imaginar, quem comprou nesse fechamento aqui. Esse papel chegou a dar 70% de retorno, tá? Agora está com uma alta ainda de 27%. Então é um ganho, é claro. Estou discutindo aqui quem comprou nesse nível de preço. Então, falando aí de IRB. E eu falei que vamos olhar um outro papel. Eu não quero olhar um papel agora, eu vou olhar um índice. O índice financeiro. O que é o índice financeiro? Falei muito de bancos aqui. O IFNC. Só que eu vou fazer o seguinte: vamos botar num gráfico semanal para a gente ver isso aqui, ó. Olha só que interessante. Isso aqui é uma média de 200 períodos. O IFNC, o índice financeiro, trabalhando. Ele é um índice composto por empresas do setor, pelos bancos, né? Também entra aí a Cielo, se eu não me engano, a B3SA3. E aí, o que a gente vê? Rompeu essa linha de tendência de alta aqui, saiu desse canal, forte queda. E aí, quando você olha esse índice, por isso que eu falei, ó, a gente vê que ele está lateralizado aqui, ó. Isso é fato. Concorda comigo? É isso que está acontecendo, tá? Então, a gente também pode ver por índice, não olhar só o Ibovespa. Como a gente também tem o índice de materiais básicos, é o IMAT. Ó, estava lateralizado aqui de 2018 a 2019, chegou a romper no início de 2020, recuou forte e agora tentando voltar aqui para dentro dessa faixa aqui que eu chamo, né, o batismo de zona de confusão, quando fica trabalhando dentro de uma faixa assim por um bom tempo. Então, isso aqui é um índice de material básico. Ok, pessoal? Agora passando aqui os papéis. Vale 3, olha lá. Vale 3, vou botar aqui no diário. Vale 3. Fechou aí, vamos lá, fechou com uma alta aí de 0,13%. Outro papel, Itube 4, olhando os bancos. Itube 4 ainda abaixo dos 24,60. Mas um ponto positivo acima, fechou acima aí dos 22,80. Também um ponto estava marcado aqui. Petri 4, ó.
fechou a 17,25. Ponto importante essa faixa de... Rodrigo, por que é importante? Olha lá, vou dar um zoom aqui para você ver. Ó. Olha lá. Foi aqui, voltou, tentou romper de novo, não conseguiu, recuou. Tentou romper de novo, não conseguiu, recuou. Quem sabe, de repente é amanhã, né? Amanhã, nos próximos dias aí, vai romper os 17,25, passar dos 18,65. Vamos ver, não vamos tentar adivinhar. Quem comprou provavelmente já está posicionado aqui atrás, já entrou antes. Vamos olhar aqui, outro papel, Vevar 3, tão comentado. Olha Vevar 3. Passou dessa zona aqui de confusão, ó, dessa área aqui, interessante isso, né? Rompeu isso daqui, fechou hoje a R$ 9,04, tá? Então, essa situação, o que pode acontecer? Como isso aqui era uma zona de confusão, a gente pode ter aqui, pode ocorrer um pullback aqui, tá? Isso aqui pode ser um sinal, pode ser um movimento que pode estar próximo, né? Se não vier uma notícia ruim para furar isso daqui e voltar aqui abaixo de 7,40, aí a gente não sabe. Aí tem que acompanhar, tem que ver o movimento. Uma coisa que eu acho interessante, que já tem muitos, vamos dizer assim, educadores aí que comentam sobre isso, é o seguinte: quando você se posiciona, você às vezes pensar na seguinte situação. Quem comprou via varejo aqui, o que a pessoa faz? Ela não precisa tentar adivinhar o topo. Ela vai subindo o stop dela, um stop de proteção, não é um stop loss. Ela fala assim, opa, já estou com ganho no papel. Comprei aqui, em R$5, um exemplo. Pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar meu stop agora aqui abaixo de R$6. Se ela vier a 5,80, eu fecho posição. Estou dando um exemplo, tá? Aí o papel continua subindo. Aí o papel vai lá a 9,04. Aí o que ela faz? Não, eu vou botar agora meu stop aqui abaixo de 7,40. Ela vai subindo o stop. Porque se o papel fizer esse movimento aqui, ó, faz um pullback e volta a subir, ela está comprada. Aí o papel continua subindo, aí recua. Aí ela fala, pô, agora eu vou botar meu stop por aqui agora, ó. Eu vou subindo meu stop de proteção e vou ganhando com o papel. É uma maneira, né? Ao invés de você ficar tentando adivinhar topo, é uma estratégia. Eu estou apresentando aqui para você avaliar. Ok, pessoal? É isso. Muito obrigado. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que estão começando na Bolsa, que têm interesse no assunto. Deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão. É isso aí. Bom descanso, um grande abraço e bons negócios.